Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa segunda edição, Plantão Glorioso, para falar de coisa muito séria. Já fiz uma introdução ao assunto lá no Dois Toques, a Casa do Futebol. Sei que muitos de vocês são inscritos lá no Dois Toques. Para quem não é, se inscreva lá, que é um canal em que a gente fala exatamente dos bastidores do futebol. Mas aqui no Gigante Glorioso eu vou, obviamente, focar no Botafogo, porque recebi muitas mensagens, muita gente me perguntando até que ponto isso respinga no Botafogo. Isso que aconteceu agora, né, com o Lyon, a comissão que cuida do futebol francês, né, o órgão regulador do futebol francês, ele puniu o Lyon com a proibição de contratações nessa janela de inverno. Então o Lyon já está punido com a proibição de contratar jogadores nessa janela por conta de não ter apresentado sinais de oxigenação financeira. E isso, claro, gera preocupação no torcedor do Botafogo, porque o torcedor do Botafogo, vivendo um momento mágico, um momento maravilhoso, já começa a pensar, pô, isso respinga no Botafogo, porque se um clube da Eagle está em crise, os outros vão ter que ser acionados para livrar o Lyon da crise. A pergunta que eu vou te responder é: o que está acontecendo com o Lyon pode atrapalhar o respingar no Botafogo? E assim, a resposta é muito clara, gente. Pode, claro. Quem falar que não, aí está mentindo ou não está cônscio, ciente do que é uma rede multiclubes. Atrapalhar não é exatamente a palavra, porque quando um investidor compra um clube, vamos falar que é verdade, nós somos botafoguenses, sabemos muito bem disso. Quando o investidor compra um clube, é porque esse clube está na M. Esse clube está na M, galera. O clube não está nadando em águas tranquilas, porque se estivesse nadando em águas tranquilas, não seria vendido, né? Se a situação está boa, para que eu vou botar na mão de um grupo? Não, eu vou continuar. Vai ficar do jeito que está. Mas se vende é porque não está bom. A gente sabe disso, que o Botafogo poderia até acabar. Se não fosse vendido, ia ficar em segunda divisão, aí sobe de novo, aí fica 2, 3 anos, cai de novo, porque não tem como competir. Não tem como competir. E aí, a situação do Lyon era uma situação muito complicada antes da venda para o Grupo Eagle. E não vai ser da noite para o dia. O John Textor está lá no Lyon há menos tempo do que está no Botafogo. Então não vai ser da noite para o dia, não. E lá o troço é sério, né? Lá o troço é sério. Então, assim, isso pode respingar do Botafogo? Gente, é claro. É claro que pode respingar. Agora, respingar, influenciar, não significa que vai atrapalhar o Botafogo. Não significa que o John Textor vai vender o Botafogo e tal. Lá no Dois Toques eu já falei. Mas eu preciso repetir para o torcedor do Botafogo. Respingar no clube é natural, porque o Botafogo faz parte da rede Eagle Futebol, que é uma rede multiclubes que, obviamente, trabalha numa situação de mutualismo, né, de simbiose, de ajuda. Os clubes também se retroalimentam, dependendo do interesse de cada clube. Não é que o Botafogo seja mais importante do que o Lyon para a Eagle, e nem vice-versa. John Textor já deixou isso muito claro. Aliás, o momento é do Botafogo. Eu poderia dizer que a situação do Lyon vai respingar no Botafogo positivamente. Pouca gente vai falar sobre isso, mas pode respingar positivamente. Como positivamente? Vamos lá. Luiz Henrique, que tem propostas na mesa beça. O Thiago Almada, que também daqui a pouco vai ter um monte de proposta. Todos esses jogadores que vieram para o Botafogo, é claro que havia, de certa forma, um acordo para jogar no futebol europeu, de preferência dentro da rede, né? O John Textor não quer perder esses jogadores, quer mantê-los na rede. Até, claro, fazer uma venda extraordinária, ou então conquistar títulos grandiosos. Já está acontecendo com o Botafogo a possibilidade, um ano antes da previsão do John, quem se lembra, o canal Gigante Glorioso, participou daquela reunião com o John Textor, onde ele fez o planejamento. 22 era sobreviver, manter-se na Série A, 23 ficar no top 5, top 6, 24 top 3 e 25 top 1. Vocês se lembram disso, né? Então o Botafogo está até dando passos maiores.
E claro, está tendo investimentos maiores, já que está propenso a dar passos maiores. Agora, por que essa situação do Lyon pode respingar no Botafogo positivamente? Porque como o Lyon não vai poder contratar jogadores na janela de inverno, Almada e Luiz Henrique não podem ir para o Lyon. Eles só podem ir para o Lyon ao final da temporada europeia, que dá no meio seria no Mundial, né? Depois do Mundial do meio do ano, se o Botafogo, é claro, for campeão da Libertadores. Então, pelo menos, com essa punição ao Lyon, que já foi punido, não pode fazer contratações na janela de inverno, então não tem como os jogadores do Botafogo irem para o Lyon. Então Almada e Luiz Henrique ficam no Botafogo. Ficam no Botafogo. A não ser que o John Textor, e não acho provável, queira tirar os jogadores da rede e aí ele vai vender para qualquer outro time, vai ganhar uma fortuna, porque o Luiz Henrique é o jogador mais valorizado do futebol brasileiro e o Almada é uma das grandes promessas do futebol argentino, uma promessa já que é realidade, né? Convocado para a seleção argentina, já está no Botafogo jogando bola. Enfim, então veja como respinga. Respingou. Dessa vez também positivamente. Pode respingar negativamente? Claro, claro. Caso tudo dê errado, eu não acho que isso vai acontecer, caso nenhum grupo esteja interessado nas ações do Crystal Palace, acho difícil. É um clube que já está na sua 4ª temporada seguida, brigando ali na Premier League, sempre por uma parte da frente. Na temporada retrasada ficou no bloco da frente, na primeira página. Na passada não, mas teve vitórias extraordinárias nas últimas rodadas, né, ganhando de fortíssimos times, candidatos a título, inclusive de time campeão. E as ações do Crystal Palace estão muito elevadas. Muito elevadas. É difícil o John Textor não vender essas ações? Eu acho muito difícil. A não ser que ele queira escolher um comprador a dedo, mas as ações do Crystal Palace, inclusive, já tem até comprador. Já tem gente querendo comprar. Ele está, obviamente, querendo valorizar mais e esperando as ações do grupo Eagle entrarem na Bolsa de Nova York. Então, é possível que não entre? Eu acho improvável, mas possível é. Então, assim, para o John Textor fazer com que o Botafogo venda todos os jogadores desesperadamente para ajudar o Lyon, tudo tem que dar errado. E, sinceramente, não acho que isso vai acontecer, porque o planejamento do ano é exatamente que as ações da Eagle entrem na Bolsa de Nova York e já era vender mesmo as ações do Crystal Palace, inclusive até para comprar outro clube do futebol inglês, tá? Então, assim, vender jogadores, o Botafogo, é claro que vai ter que vender, uma hora ou outra vai vender. Seja para a rede multiclubes, seja para Lyon, seja para quem quer que seja, ou para clubes fora da rede. Você tem grandes propostas aí pelo Igor Jesus. O Botafogo vai ficar segurando o Igor Jesus ou vai vender por 350, 400 milhões de reais? É claro que ele vai vender. O Igor Jesus chegou a custo zero. E isso faz parte do futebol, não é dispensar o jogador, não é que o jogador seja dispensável, tal, mas o mundo do futebol é esse. Então, com a grana que se vende o Igor Jesus, você consegue oxigenar os cofres do Botafogo, consegue ajudar o Lyon, com a grana da recapitalização, colocando as ações na bolsa, você consegue reoxigenar os cofres dos clubes e focar no Lyon. Nesse momento, o foco é o Lyon. O foco já foi o Botafogo. Vocês se lembram? Os torcedores do Crystal Palace reclamando, o John Textor nem majoritário é lá, né? Reclamando porque estava dando muito mais atenção para o Botafogo do que lá na Inglaterra e tal. Sim, porque no início o foco era apagar incêndio no Botafogo. Dívida trabalhista, sufocando, penhora, sufocando, sem time para jogar, uma série de fatores, empresário cobrando que depositasse isso e aquilo, tal, verba daqui, verba de lá. Então era muita coisa. CBF não pagando premiação, pegando dinheiro porque estava devendo. Então ele teve que realmente focar no Botafogo. Ele focou, ele ficou 1 ano e meio focando no Botafogo. Agora talvez seja o momento de ele focar no Lyon. O torcedor tem que entender essa nova realidade.
O John Textor, ele tem um carinho especial pelo Botafogo, ele tem uma identificação maior com o Botafogo, isso é inegável. Mas ele é um empresário, ele não é igual a mim, igual a você, torcedor. Então a relação dele com o Botafogo pode ser diferente do que com o Lyon, com o Crystal, com o Molenbeek? Pode, e acho até que seja, né? Até porque nós somos mais passionais, a nossa relação é mais passional. Só que nesse momento ele precisa estar atento a essas punições. O Lyon não pode ir para a segunda divisão. O Lyon está fazendo um campeonato francês bom, ele está na 5ª colocação, ele pode pegar a vaga para a Champions League. E aí, ao final da temporada, ele pode contratar novamente. E aí é natural que o caminho do Luiz Henrique, do Almada, seja realmente para o Lyon jogar uma Champions. Isso aí é o caminho natural. Deus queira, com o Botafogo já campeão da Libertadores, Deus queira que o Botafogo seja campeão brasileiro. Então esses caras já vão ter jogado no Botafogo, conquistado coisas importantes que nunca ninguém conquistou. Então, assim, é o caminho natural do jogador que está no futebol brasileiro. Enquanto o futebol brasileiro for em um nível econômico bem abaixo do futebol europeu, esse é o caminho natural de todos os clubes, não é só do Botafogo, todos os clubes. Então o Botafogo tem vantagens com a rede multiclubes? Olha o time que montou, claro que tem. Quando é que nós conseguiríamos tirar uma joia da Europa para trazer para cá? Quando é que nós conseguiríamos tirar um jogador do naipe do Luiz Henrique para trazer para cá? Você tem que ter projeto pro cara, para a carreira do cara, né? Tá na seleção brasileira, muito antes do que ele mesmo imaginava. Então, a pergunta é, até que ponto isso pode chegar no Botafogo? Isso já chegou no Botafogo, gente. Isso já chegou no Botafogo. Então, a rede multiclubes, ela chega para bem e para mal. Não tem jeito. Agora, achar que o John Textor não tem um plano é muita inocência. O órgão regulador do futebol francês, ele ouviu os planos do John Textor hoje. Hoje houve uma reunião, sentaram, conversaram antes de anunciar a punição ao Lyon. O Lyon já foi punido com a impossibilidade de contratar na próxima janela, né, de inverno. Agora, se realmente não houvesse nenhuma garantia, o Lyon também já estaria punido com o rebaixamento. É claro que, como o Grupo Eagle ainda não tem as suas ações na Bolsa, e como o Grupo Eagle ainda não vendeu parte das suas ações do Crystal Palace, então eu não tenho garantia factual. Eu tenho possibilidade de garantia, mas eu não tenho uma garantia factual. Então, é claro que o órgão regulador francês não pode me dar uma benesse se eu não tenho na minha conta. Eu tenho a possibilidade. Quando a possibilidade se cumprir, uma nova reunião é feita, tá ok, tudo certo. Então, assim, torcedor do Botafogo, não vou dizer assim, tem que ficar tranquilo, porque o torcedor do Botafogo nunca está tranquilo. A gente ganha de 5-0 do Peñarol, a gente não está tranquilo pro jogo de volta. Então, não vou pedir um impossível. Mas a gente está na mão de um grupo financeiro que tem suas dívidas, com certeza. Como a maioria dos grupos financeiros tem muitas dívidas, mas que tem um plano de recapitalização que vai ser colocado em prática ainda esse ano. E é esse plano de recapitalização, assim como outras medidas, que vão salvar as contas do Lyon. O rombo lá no Lyon, ele é um pouco maior do que o rombo do Botafogo, né? Porque a gente está falando de euro e aqui a gente está falando de real. Mas são coisas já esperadas pelo grupo que capitaneia o financeiro da Eagle Football, e ninguém vai entrar de gaiato no navio sendo parte de um gigante como é o Eagle Holding, a Eagle Holding, né? É um gigante, a Eagle Holding, ninguém entra de gaiato. Vamos ver, né? Pega o Lyon aí, vamos ver o que acontece. Não, todo mundo já sabia que isso aconteceria, todo mundo já sabia que o início seria dessa forma, e agora o John Textor vai ter que comprovar com ações efetivas, essas que eu falei, e muito possivelmente venda de jogadores ou de jogador do Botafogo para poder oxigenar os cofres de um clube da rede multiclubes. É assim que funciona e é assim que o torcedor tem que saber. Não adianta a gente iludir, achar que não respinga nada. Botafogo é uma coisa, Lyon é outra. Botafogo é uma coisa, Lyon é outra, mas os dois fazem parte de uma rede multiclubes. Para coisa boa, a gente quer. Para coisa não tão boa, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. E que bom que nós temos jogadores valiosos no mercado, jogadores de primeira prateleira no mercado, que de qualquer forma seriam vendidos, que bom que vão ser vendidos, para ajudar alguém da rede multiclubes.
e a gente possa continuar recebendo essa ajuda mútua também. Porque o Botafogo só está onde está hoje por conta dessa ajuda mútua. Não fosse isso, não sei se teríamos os craques que hoje a gente tem como Luiz Henrique e Thiago Almada, tá certo? Então estou aqui abrindo o jogo com vocês, pelo menos trazendo aqui o que eu penso e o que eu acho, tá? Trazendo dados, fatos, não é só uma opinião, mas dividindo aqui com vocês, tá certo? Eu fico por aqui. Beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras. Fui!